Olá, começando mais um Reconectando Podcast. Aqui conectamos pessoas e ampliamos consciências. Para você que está chegando no canal agora, peço para você já se inscrever, deixar o seu like no vídeo e também colocar à disposição perguntas, dúvidas que vocês tiverem sobre o nosso bate-papo de hoje, para que vocês possam interagir, para que as nossas convidadas hoje possam também responder as mensagens de vocês e cada vez mais nós possamos levar aí mais informação para vocês e para que esse trabalho que a gente faz com tanto carinho possa alcançar mais pessoas e que nós possamos ser contribuição na vida das pessoas. E hoje eu estou aqui com duas queridas terapeutas sistêmicas, formadoras de consteladores, novos consteladores, e elas vão nos apresentar aqui uma nova forma de ver as constelações, vão falar sobre os novos projetos, e o tema de hoje é constelação xamânica. Sejam muito bem-vindas, Elaine, Bárbara. Oi, Rê. Quanto tempo? Quanto tempo, Bárbara? Bem, a Bárbara não é novidade, né, gente? Praticamente a gente se vê quase todos os dias, né, Bá? Sim. Elaine Romano, também formadora, facilitadora de constelações. A Bárbara, que vocês já conhecem também no A Fila Anda, também formadora e consteladora. E hoje elas vão nos apresentar esse universo das constelações xamânicas. E eu queria começar já com uma grande questão, assim, uma dúvida que eu também gostaria de esclarecer, assim como vocês. Eu, como facilitadora da constelação tradicional, queria ouvir um pouquinho de vocês qual que é a diferença da tradicional e da xamânica. É uma boa pergunta. Porque, na verdade, quando a gente aprofunda um pouco os conhecimentos da constelação, principalmente depois da morte de Bert, que a Sophie trouxe o livro, falando um pouquinho da vida dele, mostra que isso já era constelação, do jeito que ele trabalhava. Quando a gente começou, quando a Bárbara lá, quantos anos atrás? 12, 14 anos atrás, a gente aqui nos cursos. Então, assim, não põe pai e mãe, põe a causa. Vamos trabalhar a causa. E não importa se é uma dor, se é um trauma intrauterino, se é algo da primeira infância, se, sei lá, se é uma questão sua ligada a um aspecto ancestral. Por que uma guerra que afetou, que aconteceu na minha família, por que afeta a mim de uma forma e afeta o meu irmão de outra ou nem afeta? Então, o que tem em mim? É esse lado mais profundo de autoconhecimento que a gente está usando a roda da medicina para poder aprofundar. Ela é especialista em Bert Hellinger, vou deixar ela falar. E ela ama, né? Ama, Quando ela fala, sim, os olhos dela brilham. Eu tenho amor por ele, absurdo, né? Quem me conhece sabe. O Bert, o que a Elaine mencionou, são as constelações clássicas, né? Então, quando entrou as novas constelações, que foi a partir de 2008, o Bert ele começou a ir para o movimento do espírito, que é o que no meu curso eu já ensino. Que você vai lá e coloca a causa do que a pessoa traz. Você não vai colocar na clássica, que é montar de forma consciente até. Você vai escolher um representante para o pai, um para a mãe, um para os irmãos. Então, essa é a forma clássica quando o Bert começou. Quando o Bert conheceu a Sophie já era uma terapeuta que já trabalhava com a medicina integrativa e ela criou uma prática chamada Cosmic Power, que é conexão com a energia cósmica. E o Bert fez mais de 6 seminários com ela. E quando ele começou a participar do Cosmic Power, então assim, o que é Cosmic Power? Vamos imaginar que é um reiki um pouco mais profundo, onde a pessoa entra em contato com a canalização de uma energia divina. E o Bert participava desses seminários. Depois disso, ele começou a entender, porque eu acredito com certeza que ele vivenciou o movimento do espírito. Então, o Bert começou a falar disso depois que ele conheceu a Sophie. Então, eles colocaram que ele e a Sophie criaram as novas constelações. Tanto que eles mudaram até o nome para Family Stelling, que é constelação familiar original, justamente por conta do que ele trouxe. Porque as antigas, até onde ele aprendeu, era a clássica. Essa era como se fosse uma novidade. E o Bert, ele tinha contatos com diversos xamãs. Então, no livro que a Elaine mencionou, chama In Memoriam, que é um livro que a Sophie escreveu depois que o Bert desencarnou. E lá tem foto dele com um xamã, que era um amigo íntimo dele, chamado Tata Kachora,
que é um xamã mexicano. Então, eles tinham uma amizade profunda. E o Bert, ele tinha uma humildade tremenda diante deste homem, como de todos os outros xamãs de várias tribos da Rússia, da Mongólia, da China. Então, nesse livro tem fotos do Bert com essas pessoas. E o Bert, o que eu percebo até, porque ele trouxe a ordem da hierarquia, que foi a primeira, ele, diante de um xamã, a humildade de reverência para aquela alma, porque são os primeiros moradores que a gente sabe da Terra. Então, os nativos, eles são os primeiros. Então, o Bert se curva diante. E em diversos outros momentos que ele conheceu também na Amazônia, ele teve um encontro com um dos pajés. E nesse encontro, ele pergunta para o pajé o que o homem branco fez para eles, que marcou profundamente. E o pajé responde que foi o roubo das medicinas, para o mal. Então, o tabaco, por exemplo, que para o índio nativo é uma medicina, a gente usa para cigarro, entre outras coisas que o tabaco promove. Aí o Bert simplesmente olha para aquela pessoa e diz assim, em nome de todo o povo branco, eu lhe peço, sinto muito pelo que fizemos com vocês. Não mais no sentido sagrado, mas sim no sentido do vício, Exato. do comércio. Sim. Realmente perdeu o divino em tudo isso. Perdeu o divino. E quando as pessoas veem a gente falar de constelação xamânica, o que vai na hora automaticamente alguém pensar? Nas medicinas? E não é isso. E Não é tem nada a ver. disso. É a filosofia que tem por trás. Assim como tem na sistêmica, existe uma filosofia de vida ali. Tem no xamanismo também. É a religião mais antiga, vamos dizer assim, conectada à espiritualidade. Mais de 40 mil anos já se praticava isso. Xamana, acho que é uma origem siberiana, se não me engano a palavra. Significa aquele que é guiado pelo Supremo. Então, um xamã é aquele que entra no inconsciente ali e é guiado por aquela informação pelo Supremo. E não assim, vamos colocar pai, mãe, não é decorado as cartas sistêmicas, as falas decoradas. Não, é aquilo que aquela alma, que aquela pessoa precisa. É o sentir. É o sentir. Verdadeiro, sem o ego na frente, sem nada disso. Se alguém pegar o Bert, depois das novas constelações, né, e for ler o que ele mesmo escreveu no livro da biografia dele, ele cita o grande espírito, a grande alma. E para quem conhece um pouco do xamanismo, eles usam muito o termo o grande espírito. Logo, é o mesmo lugar. Né? A conexão é uma, o divino está no mesmo lugar. Eu lembro de um seminário com o Bert Hellinger, que um dos terapeutas falou assim, mas como é que o senhor sabe isso? Alguma coisa que tinham falado numa constelação que tinha acabado de acontecer, como é que o senhor sabe isso? Ele falou, eu não sei, eu ouvi. Sabe? Então não tem receita, não tem regra, não tem um... Porque cada pessoa que está ali, mesmo que seja da mesma família, tem histórias diferentes, vivências diferentes, resiliências diferentes. E se a gente não trouxer o aprendizado e o propósito, não adianta. Isso é lindo porque respeita a individualidade do ser humano. Tendo uma coisa em comum, a espiritualidade, ela é a mesma. Mas a individualidade Sim, de cada um. é de cada um. E eu conheço um pouco da sua jornada, que eu já tive a oportunidade, né? Nós já fizemos um programa juntos, Abá, não preciso nem falar. Como que surgiu esse chamado para vocês falarem sobre o xamanismo, trazer isso para a constelação? Como que veio esse projeto para vocês? Faço a menor ideia. Começa a vir assim, ó. Foi acontecendo? Mas a melhor ideia foi ótima. Não, mas por exemplo, outro dia tem a bandeja com água, outro dia sonhei com o símbolo de Metatron. Falei, o que é isso? Aí a gente vai conversando, começa a vir as coisas, começa a vir as informações. É assim, intuindo. Eu, alguns anos atrás, antes da pandemia, eu estava estudando... Na verdade, o xamanismo eu já estudo há muito tempo. Por quê? Porque entra em congruência com a filosofia sistêmica, que é a ancestralidade. Então, honrar a ancestralidade para os índios, para os xamãs, é algo muito profundo. Então, é algo meio que divino mesmo. Então, isso me tocou. E eu conheci o xamanismo com Gasparetto, gente. Também, na época, eu conheci Elaine. Eu fiz um curso com Gasparetto. E o Gaspa trouxe muita informação do xamanismo. E aí, assim, sincronicamente, eu vi um livro na biblioteca do Gasparetto, do Samuel, que você também conhece. Inclusive, ele vai vir no Reconectando em agosto. E aí, com ele, eu comecei a aprofundar no xamanismo. Eu sou muito autodidata. Então, eu devorei as práticas bioxamânicas e comecei a praticar. Tem lá umas semanas que você pratica, tipo uma gestação.
eu devorei aquilo. Aí eu falei, nossa, gente, como um assunto ele conversa com o outro. Como uma filosofia tá conectada com a outra. Aí eu falei, cara, um insight. Aí eu montei vamos dizer assim, uma imersão de 3 dias, aonde eu juntei o xamanismo e a constelação. Mas eu fiz isso uma vez, foi antes da pandemia. Depois disso, eu nunca mais fiz, esfriou. Acho que é porque eu estava sozinha, não sei, mas já usei um pouco de algumas práticas nisso. E como eu tenho contato com a Elaine há 12 anos, um dia ela me chamou e a gente começou a falar sobre isso. Bárbara, você não dá um curso comigo de constelação xamânica? Eu falei, mas será? Porque aí tem toda aquela coisa, que vão pensar e entra nesse lugar horroroso achar do julgamento. Que a gente vai tomar ayahuasca, rapé, nada disso. E não era isso. Aí eu falei, Elaine, vamos pensar nisso. E aí a gente, né, começou a... Porque eu sempre tive essa vontade de entrar nisso. Mas aí eu falava assim, se eu precisar tocar um tambor, eu não sei tocar. Ela também não. Não, gente, eu sei tocar maraca e olha lá, bem mal. Então, assim, às vezes a gente precisa de um apoio. Por quê? Porque tem os que precisam ali fazer a limpeza, a conexão. São vários portais, é muita informação dentro da constelação xamânica, né? A parte emocional, a parte mental, a parte do espírito, a parte da terra, é muita coisa. Na verdade, assim, vamos nos apoiar e vamos juntas. E aí as coisas estão em construção. Cada dia vem uma informação nova. Tá lindo demais. E o tratamento para você trabalhar a constelação xamânica, as necessidades, as pessoas procuram vocês, assim como na constelação tradicional, dá para tratar as mesmas coisas, as mesmas dores, ou tem necessidades diferentes? O que vocês percebem nisso? Eu percebo necessidades diferentes. Por exemplo, teve uma menina, uma criança, que estava indo mal na escola e brigava, e bullying. Fizemos uma constelação, entre aspas, tradicional, porque eu trabalho com a constelação que eu chamei de curativa, onde eu procuro a causa, né? E aí ela estava ligada a questões de, por exemplo, de samurais, aquelas coisas de honra, de briga. E aí melhorou. Meses depois, 6 meses, os pais falaram assim, olha, ela está de novo com problema na escola. Eu falei, vamos entender o que dentro dela faz com que ela se reconecte com isso. Reconectando. Reconectando, olha lá. E aí a gente foi em bloqueios do inconsciente dela. Era um medo de errar tão grande. Porque lá no passado tinha um fractal, uma personalidade dela que falhou por demais. Então ela já entrava na defensiva. Então ela brigava. Aí a culpa era da professora, da mãe, do pai, do tio, cachorro, vizinho, papagaio. Mas era um processo de defesa. E cada pedra aqui representa um ponto de bloqueio dentro do nosso inconsciente. São 36 pontos que a roda da medicina traz. Eu dela, acho que deu uns 26. Nossa, foi uma constelação gigante. Porque a gente foi ponto por ponto, bloqueio por bloqueio. E aí entender como que ela trazia aquilo que eu ficava no looping da dor. Então, eu falei, olha, ela não precisa vir, ela é muito pequena. Tem acho que uns 9 anos. Só os pais. Fiz em grupo, com a roda, online. E aí a gente foi ponto por ponto. E a pessoa sentia esse ponto, trabalhava, depois sentia o outro e trabalhava. Com a desidentificação psíquica e emocional, como a gente faz na constelação. Mas a gente foi num ponto de autoconhecimento, entender por que ela estava nesse looping, que ela não conseguia sair. Então não era uma questão ancestral, não era trabalhar os samurais, é porque ela se conecta com aquilo, é a culpa, medo de errar de novo, que está guardado lá dentro do inconsciente dela. E é uma criança. E você falou sobre fractais, nós conhecemos, mas para o pessoal que está nos assistindo, o que é um fractal de alma? Olha, tem uma definição clássica de uma carga emocional, uma dor com uma carga emocional, que ficou preso ali, uma memória de um trauma. Porém, existem também fractais que estão ligados a aspectos de vivências nossas. Então, sei lá, você teve uma vivência, seu fractal principal, sua personalidade principal, a sua essência, que está lá ligada à sua origem, seja ela siriana, seja ela arcturiana,
Você tem esse fractal, essa parte sua. E tem um outro fractal que está aqui, vivendo aqui paralelamente com experiências. Não só os fractais de dor, de trauma, que a gente reconecta, por exemplo, na topometria terapêutica. Mas sim, uma personalidade com talentos, com virtudes, com força. E aqui tem uma parte, por exemplo, vivendo com um monte de dores, de medos. E às vezes a gente está todo fragmentado. Tem uma parte que ficou presa lá, que nem a menininha no trauma lá do um dia que errou, que escolheu o caminho do samurai. Sei lá. Não sei se eu expliquei. Deixa a Bárbara falar. Pra mim explicou. É pra quem ficar pensando, né? Esse divino, esse grande espírito, gente, a gente conecta através dos campos morfogenéticos. Então, pra quem fica se questionando, então no início o Bert ele falava assim, não importa o que tá acontecendo, eu só sei que funciona. E aí ele começou a ter visitantes nos seus workshops, porque ele começou a virar uma pessoa muito conhecida na Europa. Aí o Peter Levine, que é o professor de Elaine, inclusive de neurociência, esteve no workshop com o Bert, lá assistindo. E quando o Bert fez um movimento com uma participante, que era uma dor que ela trazia, um medo, uma fobia, e ele falava, volte para a Eritreia, que é uma cidade, não lembro nem que lugar do globo terrestre fica, Peter Levine diz que viu, na mesma hora que o Bert pronunciou a fala de cura, a energia saindo do corpo da mulher. E aí o Peter conversou com o Bert, tem fotos dos dois juntos. E o Peter Levine é um neurocientista, ele é psicólogo, ele foi estudar... Olha que interessante essa parte que eu lembrei agora. O Peter Levine ele começou a estudar isso depois de um atendimento de consultório que ele teve, que ele pediu para a mulher... imagine um tigre. Não. Ela que acessou o tigre da Ela infância. acessou? É. Enfim, aí ele pensou, retraumatizei essa pessoa. Aí a mulher, depois de 1 hora, voltou para o estado natural, e aí ele foi entender o que aconteceu com ela. E ele foi pesquisar onde, gente? Nas tribos xamânicas. Os animais. Lá nos Estados Unidos. Aí ele percebeu o quê? Que nós tínhamos comportamentos similares com os animais. Só que nós aprendemos que existem 2, luta e fuga. Ele traz o terceiro, que é o congelamento do trauma. E o animal não entra em congelamento por quê? Porque ele sai correndo. Ou ele se finge de morto, mesmo depois que se fingiu de morto, ele vai dar um tempo e vai pernas para quem te quer. Passou 15 minutos, ele está bebendo água tranquilamente, tomando sol de novo, esperando, ele se autorregula. Por quê? Eles não têm inconsciente. Essa memória dele não fica lá presa, não fica latente. Porque não tem inconsciente lá com eles, nem o de agora, nem o passado. Nós já não somos assim. A gente entra num processo de guardar as memórias traumáticas, sei lá, o evento do meu parto, por exemplo. De repente, eu vou passando fases da minha vida que nem um videogame e eu vou tendo retraumas e nem sei onde começou. Né? A gente não se permite reabsorver esses resíduos de cortisol, de adrenalina. O animal não tem julgamento. Se ele precisa tremer para reabsorver, ele vai tremer. Ele simplesmente vive. Exatamente. Ele simplesmente vive. Exatamente. Ele não briga com o instinto, ele vai e flui. E aí o Peter ele estudou lá nas tribos xamãs. O que ele observou? Que nos rituais xamânicos, como é um ritual, gente, não existe a prática da medicina como a gente vê hoje, que está de uma forma banalizada. Monta-se os grupos, uma roda como essa. E lá, o que é um trauma para um índio? Vamos imaginar que ele foi caçar e, de repente, ele caiu, se assustou, ou a presa veio para cima dele. O que acontece com ele? Ele vai ter aquilo congelado, porque ele é um animal, ele é um ser humano como nós. Vai para os rituais, o xamã consagra a medicina que ele achar que tem necessidade, apenas o xamã. E aí eles fazem através de dança, dos sons da maraca, do pau de chuva, dos tambores, a regulação do sistema nervoso autônomo. E aí regula. E o Peter tem uma passagem no livro dele que ele fala assim, é como se a alma da pessoa voltasse para o corpo. Quem já passou por trauma, ele tem umas sensações de eu tropeço nas coisas, eu tenho zumbido no meu ouvido. Então, tem algumas situações de despersonalização e dessensibilização que uma pessoa que sofreu trauma sente no corpo. Então, onde que ele encontrou isso? Nas tribos xamânicas. Aí ele fez o que ele traduziu, o que os índios, quem vai montar a roda de cura, né, no consultório psicológico, né? Ele traduziu em alguns exercícios, né, similares para poder trazer a cura para consultório. Mas ele foi aonde? Lá na origem.
E literalmente, em alguns resgates, a gente sente realmente essa Alma voltar essa pro corpo, alma, né? essa parte nossa voltar para o corpo. Em alguns resgates é tão intenso, realmente gravou com tanta... Que dá parece que você ver um negócio ou saindo, ou entrando, ou equilibrando, assim, falando assim. É impressionante. Pra quem tem essa percepção, como o Peter Levine percebeu, que ali quis compartilhar isso. E aí, depois de um tempo, depois de um mês, o terapeuta dessa pessoa mandou uma carta pro Bert. Que ela visitou a Eritreia e ela conseguiu estar em paz lá. Então, se pega o trauma, por exemplo, sei lá, de um terremoto, de uma guerra, o trauma congela no corpo. Então, aquele movimento que o Bert fez com ela, liberando aquele trauma que ela sentia, ela pôde visitar a terra dela e ir lá ficar em paz. Olha que coisa mais linda. E não só traumas do aqui e agora. Eu lembro uma constelação que eu estava fazendo. Desculpa, era uma sessão de neurociência, não era nem constelação. A moça não queria constelação. Ok, o contrato é esse, o acordo é esse. E aí ela ficou lá com aquela perna balançando, significa que está reabsorvendo os resíduos de cortisol, adrenalina, só que ela não parava. Eu falei, gente, vai retraumatizar, mas não para. Eu vou ter que mandar um e-mail pro Peter para perguntar o que eu faço aqui, porque não estou sabendo o que fazer. Aí veio uma imagem de um cavaleiro medieval se escondendo assim atrás de árvore. Eu falei, ela não quer constelação, eu não vou constelar essa guerra, esse cavaleiro medieval. Eu falei, fala pro seu corpo que aqui é mais seguro. Não precisa fugir mais. Eu nem entrei na guerra. Ela fez assim, ó, e a perna parou de tremer. Aquele fractal dela tava fugindo até hoje. Nossa. Eu não constelei aquilo. Eu não constelei aquela guerra, o que estava acontecendo, onde era, o que foi. Era só o evento do trauma. É lindo demais. Que é o que o Bert fazia. Ele ia com a fala de cura. As pessoas, elas decoram, vêm de cartinha. Não é isso. Fala de cura é isso que a Elaine traz. É o que a gente traz quando a gente faz os grupos. É aquilo que vem do campo. Daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela situação que vai resolver para aquela vida. E não para todas as vidas. Como a Elaine falou, as pessoas têm... participando da guerra todo mundo, mas nem todo mundo abstrai o trauma igual como o da outra pessoa. É a mesma coisa que todas as pessoas que aparecem com a perna tremendo, fala que aqui é mais seguro. Não, mas para aquela pessoa pode ser um tremor de um parto, pode ser entende? Pode ser outra coisa. Pode ser um espasmo. Sim, pode ser Pode ser exatamente. simplesmente um espasmo. Pode ser um chute no dedinho, na quina da... Entendeu? E não necessariamente um fractal. E uma coisa que a gente estava falando hoje ainda, nem tudo é isso. Realmente pode ser reações físicas, então é bem o sentir. É o sentir. É o isso sentir. É totalmente sentir, né? Porque na roda aqui é o sentir completamente. Qual é o sentir, né? Não sei se dá pra ver, são os quatro corpos. Será que dá pra... Quer que tire as pedras? Vamos ver se a gente consegue levantar sem derrubar as pedras para o pessoal ver. Representa nossos quatro corpos. Aí. O mental, o espiritual, o emocional e o físico. Através do quê? Dos 4 elementos da natureza. Nós somos a representação da natureza aqui. Nós temos no nosso corpo os 4 elementos. Então, na roda, a gente olha para onde? Com as pedras que a Elaine trouxe. Esses 4 elementos. Em qual parte, né? De repente, dentro da minha alma... Onde está bloqueado. Onde está bloqueado. Ou quais os locais de bloqueio. E o desenho dessa roda foi linda, inspiração? Né? Como veio esse desenho? Não, essa é uma roda xamânica mesmo, dos índios Silks Dakota. Ah, conta um pouquinho, Elaine. Tão linda. Linda, né? Ai, jura que eu vou contar É que acho que não dá pra ver, né? Porque tem animal de poder em cada direção. Porque representa, além dos 4 elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, representa norte, sul, leste, oeste. Então, vocês vejam, muitas coisas, o 4 existe. E tem muito simbolismo. Porque é da numerologia, né? Você que tem um motivo das coisas serem 4 em diversas situações. É muito cheio de simbolismo, né? Por exemplo, o dourado é a conexão com o sol. O que te guia, o caminho dourado para o caminho espiritual. A águia dourada. O fogo do espírito. Mas é diferente de um fogo que arde, é um fogo que você consegue enxergar, porque a águia tem aquela membrana que não ofusca. Então, ela se conecta com o espiritual sem o ego. Sem as armadilhas do ego. Então, para você chegar no caminho espiritual, você tem que traçar um caminho. Mas se tem algum bloqueio aqui,
você não consegue chegar no caminho espiritual. E são esses bloqueios que a gente trabalha. É como se fosse uma jornada. É uma jornada. Você começa um caminho que você vai percorrendo. Isso. A gente pode começar, por exemplo, nas emoções, no útero, na infância, questões físicas, questões de saúde mental, que aqui eles chamam de vento, porque o ar não tem movimento, mas o vento, a mente pensante, cheia de movimentos. Será que tem alguma crença sua que está te bloqueando? E olha que interessante. Por exemplo, a gente vê, sei lá, o coiote, o lobo branco e o lobo cinza. As pessoas querem só olhar para o lobo branco, da virtude, que nem o anjinho e o diabinho, só para olhar para as virtudes, para as coisas boas. Mas qual que você vai... Os dois existem dentro de você. Qual que você vai alimentar mais? Isso que eu ia te perguntar sobre a dualidade desses arquétipos, né? Então, Que existe uma dualidade ali. e aí, se você olha só para o lobo branco, só para as suas virtudes, o que você faz com a sua sombra? O que são sombras? Medo, tristeza, angústia, raiva, que são emoções importantes. A raiva ela é muito positiva. Que raiva dessa situação, eu nunca mais permito que façam isso comigo. Ela coloca limite, ela é transformadora. Não significa que eu vou sair batendo nas pessoas. Tem gente que usa nova polaridade. Mas ela impulsiona você a se mover. Exatamente. Então, se eu entender esse lobo cinzento, esse lobo cinza da raiva, por exemplo, entender por quê, trazer o aprendizado, trazer o propósito, colocar muito amor nisso, porque foi o que eu pude naquela época, naquele momento. Aí eu consigo deixar com que o outro lobo cresça, o lobo branco. Agora, se eu fico assim, não quero ver esse lobo cinzento, eu não quero ver essa dor. Aqui a gente vai olhar para as dores, para as nossas sombras e entender o porquê disso. Eu vou pegar aqui alguns. Vamos para a prática. É o caminho sagrado, né? Uma verdadeira jornada da alma. Que não tem como você separar. Hoje não tem mais, né? Como separar espiritualidade de existência. Por isso que quando ela mostrou o caminho, para mim me veio muito a palavra jornada. É uma jornada. Mas é uma jornada. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. Não trouxe meu óculos de perto, mas tudo bem. Você também não? Eu perdi o meu. Eu quero achar a Pedra do Amor. Pedra do Amor, a pedra 33. 34, 35, 36, então... 33? Essa aqui, ó. 33. Pedra do Amor. Vamos supor que tem um bloqueio nessa pedra, né? Então, ó, este é o sentimento da energia da vida dentro de você. Aqui você descobrirá sobre ter mais prazer em suas relações com o seu próprio ser. Este é o lugar da verdadeira cura emocional, na qual se aprende a se apoiar nos outros. Com esta pedra, você aprenderá mais sobre devoção, ternura, honestidade e paixão. Espiritualmente, você terá um compromisso e uma conexão emocional e profunda com o Criador e com a criação. Seja você o amor da sua vida. Seja você o amor da sua vida, é isso. Viu? Tudo a ver. Sincronicidade? Sincronicidade. Que lindo. Demais. E aí a pessoa, ela vai... A pessoa que passa pela constelação xamânica, ela faz toda essa jornada com vocês? Não necessariamente. Por exemplo, dessa menina que estava com uma questão na escola, eu fui sentindo, eu fui pendulando ponto por ponto. E aí eu senti onde que era cada ponto de energia dela, do campo dela. Diferente de uma... Quando é presencial, a pessoa vai em pedra, porque nem representante. Sente aqui, sente lá. No individual, eu fui sentindo com o pêndulo. Eu fui pendulando cada ponto. Cada ponto. Momentos que o pêndulo ficava parado, em outros que ele ficava alucinado. Onde ele ficava alucinado, eu punha a pedrinha lá. Então, ó, aqui a gente precisava trabalhar. Aí eu anotei. A 1, a 2, a 7, a 10, a 20 e tal. E aí a gente foi ponto por ponto constelando. Então, você passa por todos e aí, através da radiestesia, você consegue identificar qual é aquele ponto que precisa ser olhado. Isso. No presencial, a pessoa vai sentindo cada ponto. Ai, que bacana.
Só que antes da gente continuar, a gente estava falando de traumas, estava falando de medos. E aí eu queria perguntar para vocês, quem aí de vocês tem medo ainda de falar inglês? Ou tem algum trauma que não consegue falar inglês? Se você tem essa questão para ser trabalhada, com a Minds, esse problema você pode dissolvê-los da sua vida, vamos dizer assim, de uma maneira muito didática e com uma você consiga falar inglês. Na Minds, nós temos inglês para adulto com ênfase em conversação. Eu vou pedir para colocarem o vídeo da Minds para você conhecer um pouco mais da escola. Nosso mundo está em constante evolução. A forma como nos relacionamos já não é mais a mesma. A cada dia que passa, somos mais digitais. Estamos conectados e interligados pela tecnologia, que nos leva a criar novas perspectivas. Pensar em como podemos evoluir. Então movimente-se, construa, escreva sua história. Não deixe que a sorte defina seu sucesso. Faça Minds, o inglês que transforma. Então faça Minds, vai aparecer para você o WhatsApp da equipe comercial. Se você falar que está assistindo Reconectando e que você participa aqui das nossas lives ao vivo, você tem uma condição super especial. E também quero aproveitar aqui o nosso espaço. O meu curso, na realidade, são aulas semanais, não é um curso, é um grupo de estudos, onde toda segunda-feira a gente se reúne para falar sobre expansão de consciência e prosperidade. Eu falo que é muito mais do que um curso. Ali nós estudamos sobre a prosperidade e também trocamos experiências para que a gente consiga viver isso de forma prática, consiga trazer os nossos aprendizados. E ele acontece toda segunda, a partir das 20 horas, das 20 às 21h30. Vai aparecer aí para você também um QR Code para você fazer a inscrição para participar dessas aulas semanais. Nós já estamos na 14ª aula e ao entrar para o nosso grupo você tem acesso às aulas anteriores e participa online com a gente toda semana. Então eu estendo o convite a vocês, gostaria muito que vocês fizessem parte disso, para a gente cada vez mais trazer expansão de consciência e prosperidade para a nossa vida. E além do meu grupo de estudos, eu sei que desse contexto aqui vocês estão com um curso aberto também, né? Conta um pouquinho para a gente, como que é isso? Vai acontecer nesse final de semana, dia 15 e 16, online. As aulas também vão ficar gravadas para quem não puder assistir ao vivo. E também, mesmo quem assistir ao vivo, ter acesso aí por um ano. E dia 30, para quem estiver em São Paulo, a parte presencial. Mas quem não tiver, não se preocupa, que também será ao vivo e também ficará gravado. Deixa eu falar mais. E vai ter uma receita. Deixa ela falar da receita. Um doce de abóbora especial, que é uma receita também, né? É a mesma a origem da roda. Da roda também tem o doce de abóbora, que a gente vai estar partilhando no nosso encontro, para quem estiver com a gente, no dia 30 de junho. A gente vai estar numa partilha dentro da nossa roda de cura, que a gente vai montar neste dia. O doce de abóbora será um dos elementos que vão estar ali trazendo, né, as nossas melhores memórias de força. É uma receita Silks. Eles se reuniam em torno da fogueira e ensinavam os mais novos comendo esse doce de abóbora. Então é uma receita deles, com os ingredientes de lá. Ai, que bacana! E além dessa surpresa, eu tô vendo que tem alguns elementos aqui também, tem alguns instrumentos de som. Isso também são elementos que vocês utilizam? Sim. No curso, na roda xamânica? Mesmo em outras constelações eu já usei. Eu lembro de uma senhora que não abria o campo. Era uma dor. Parecia que o coração dela estava com uma armadura, assim. E aí peguei a maraca, foi essa. E só do som vai vibrando o ar, vai vibrando as moléculas de água dentro das células. Aí ela começou a chorar, aí eu consegui abrir. Falei nada, não fiz nada de xamanismo. Só usei o som. Como o som é profundo. É maravilhoso.
frequência, né? Tudo é Frequência, frequência, tudo né? é frequência. A frequência, ela vai entrar em contato com o emocional e ali ela vai de uma forma bem profunda, liberando as emoções que a pessoa nem imagina que ela tá sentindo aquilo, né? E principalmente do cardíaco. Sim. Porque o som ele vai vibrando, o cardíaco vai expandindo, vai expandindo. E vai pro corpo todo. Vai. As emoções, o vermelho do sangue, que vai levar pro corpo todo. Lindo demais. Então, os xamãs, eles usam, os pajés, eles usam os instrumentos, uma erva, um chá, um negócio para acalmar. Toma um chazinho. Às vezes até psicológico, né? Sim. E esse curso de vocês, a pessoa ela pode se autoconstelar e também constelar outras pessoas? Como que funciona? Eu acho tão difícil me autoconstelar. Porque os meus medos vão me bloquear todos, né? Que a gente nem olha onde tem que olhar, na verdade, né? Porque assim, né? Eu vou... Tá, eu sei que essa daqui... Eu sei que essa pedra significa. Ah, não tô com bloqueio no Criador. Não, imagina, ela não vai nem mexer aqui, certo? Inconscientemente, ela vai ficar parada. Então, o curso seria direcionado mais aos terapeutas que querem trabalhar com essa... Para quem já é facilitador, né? E que é algo também que vai poder unir, né? Unificar o que eles já fazem em consulta. Eu utilizo há muito tempo já, por exemplo, algumas ferramentas. Como eu tenho uma maraca, às vezes eu utilizo também em algumas situações. E eu uso bastante isso aqui, ó. Que são cartas, né? Que são as cartas do caminho sagrado. Gente, é muito útil isso aqui, é muito. Porque ele é um guia também para você poder... É praticamente a representação dessa roda nas cartas. A gente consegue, em consultório, utilizar das cartas para montar isso na pessoa. Mas de uma forma não tão parecida, porque você não vai ter as pedras, mas você tem as cartas que dá para utilizar. Então, se eu juntar as cartas com a roda, você consegue potencializar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Tem a roda aqui. Aí a gente vai, a pessoa, eu sei, né, o que ela tá passando, escolha 4 cartas aqui. E ela vai colocar nas 4 direções. Vocês não têm noção da cura que é essa jornada em consultório. É linda demais. E é por sincronicidade mesmo, que quem tá assistindo a gente, é porque acredita nessas coisas, né? Por sincronicidade, a carta que foi retirada, ela vai ocupar o lugar do conselho que ela precisa receber. E vai ter a parte do que vai falar do espiritual, do mental, do físico e do emocional. Eu posso até Eu uso bastante, gente, fazer isso uma aqui. autoconstelação, né? Sim, com Tirar isso uma até dá. carta, e aí eu leio o significado da carta. Bom, o bloqueio tá aqui. Mas chega uma hora que eu falo assim, me ajuda. Me ajuda a enxergar mais profundo, por favor. É porque você está dentro da sua história. Dentro da dor, exatamente. Dentro da dor. E aí a gente não consegue... A gente vai até um limite. Vai até Isso um para limite. qualquer terapia, eu Sim. acredito. E para fazer a constelação xamânica, eu preciso já ter feito a constelação tradicional ou não? Posso começar pela xamânica? Pode começar. Porque vai depender de quanto você quer aprofundar no seu autoconhecimento. É lindo demais. Ai, nossa. Porque o autoconhecimento, ele tá em todos os lugares. Então, eu, de repente, eu tenho uma ideia de constelação, e o que você perguntou. Não, gente, pode começar daqui. E eu já, lá atrás, como eu falei, eu fui no caminho junto, eu percebi que existia muita similaridade. Então, eu já trabalhava, sem ter essa denominação, em consulta. Sim. Utilizando os animais de poder, ensinando as E aqui pessoas são como os trazer animais, o animal de poder. Isso a gente vai ensinar no curso, como você traz seu animal de poder, como você se conecta com o animal, talvez, aqui do seu campo. Isso. Então, os animais de poder também são arquétipos muito antigos, porque a gente também viveu com os animais, então a gente traz essa conexão da vida inteira, de uma existência inteira, e ajuda o quê? A potencializar coisas que você nem sabe, para resolver uma situação específica na sua vida. De repente, um animal de poder te ajuda sei lá, você chama um animal de poder e vem, de repente, uma águia. A águia ela conecta a visão. Então, você se conecta com a águia e vê além. Então, ela te traz também essa potencialidade. Porque nós somos irmãos dos animais. Não é só dos pets, também dos selvagens. Então, e nós temos esses animais internamente. E aí, o arquétipo traz, né? Qual que você está mais conectado naquele momento da sua vida. E assim, a hora que ela abriu aqui, veio a aranha. A aranha, ela apareceu quando eu estava escrevendo o meu livro. Aliás, posso dar de presente o livro para alguns
telespectadores? Não. Nossa, denunciando YouTube. nossa idade. Acabamos de Fugiu a falar que temos palavra. 50 anos para nossa audiência. As pessoas que estão assistindo Reconectando. Mas Isso. não deixa de ser telespectadores. Os que se inscreverem e falaram que assistiram o podcast, mandando aí um WhatsApp, os 3 primeiros eu vou dar o livro de presente. Olha aí, gente. Mas- Aproveitem a oportunidade. Coloquem abaixo aí do vídeo. Eu quero participar do curso. Para as meninas poderem observar aí na descrição e entrar em contato com Entra em vocês. contato pelo WhatsApp, que vai aparecer também, e diz que foi através do podcast Reconectando. Isso. Os 3 primeiros. Coloquem aí a mensagem. E se vocês quiserem reforçar, pode mandar para a gente também via Instagram, que daí entramos em contato. Perfeito. O livro chama Constelação Curativa. Ai, que lindo. O resgate dos fractais de alma. E eu tô vendo que nesse curso delas aqui, que vocês não estão conseguindo ver, mas tem uma apostila linda. Pode mostrar. Olha aqui, ó. Eles vão receber na forma de e-book. Eu que imprimi, porque eu gosto de pegar. Eu também, eu sou da do papel. A idade. Mas Nossa. ela é toda ilustrativa, não sei se dá para vocês verem aqui, olha. Já contamos que temos 50 anos. Toda ilustrativa. Pelo que eu tô percebendo aqui, traz a descrição de cada ponto da jornada. Dos círculos, né? Tem o círculo externo, onde ficam as pessoas, os objetos de poder, os animais de poder, o círculo interno, a entrada do pajé, do xamã. Ixi, tem tanta coisa Trazendo linda. aqui, ó, para vocês verem um pouco mais. Então, além de receber o material em PDF, ainda tem 1 ano para poder ver e rever o curso. Quantas vezes? Sim. E além de tirar as dúvidas com a gente, né? O nosso WhatsApp para supervisão, mentoria, dúvidas. Que Isso. bacana. E tem algum processo de apoio depois, de mentoria? Eu ia falar isso agora. Eu, assim, a Elaine vai dar o livro e quem se inscrever também e depois, né, no pós, aí eu vou dar uma mentoria para as pessoas, justamente para poder acompanhar, né? Sim, A porque é evolução. prático. Evolução. Durante o prático. primeiro mês da pessoa, ali eu vou dar uma mentoria para quem quiser, tiver interesse. Então eu vou estar disponível para fazer esse processo. Como eu já junto isso há muito tempo, para mim é algo Natural. natural para mim. Então, as pessoas podem ter dúvida, as pessoas podem terem, sei lá, uma insegurança, que é natural, tudo, né, que é novo gera isso na gente. Então, eu vou ajudar a pessoa nesse primeiro passo dela aí, nesse primeiro mês. Também de forma online, tá? Não precisa estar em São Paulo, a gente pode fazer online. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, eu vou estar conectados com vocês para auxiliar vocês nessa jornada. Essa nova jornada, assim como foi nova para nós, né? Então, é 1 ano de curso, material. Os 3 primeiros aqui do Reconectando vão ganhar o livro. E tem também a mentoria da Bárbara para vocês depois acompanharem o processo, perceber a evolução, esclarecer dúvidas. Exatamente. E essa jornada, então, é nesse próximo final de semana. É isso. Chegando. Últimas vagas. E qualquer dúvida também tem o Instagram das meninas, né? Sim. Quer falar o seu, Elaine? Elaine, @Elaine_Romano. E o da Bárbara? @barbara.brambila. Mais uma ferramenta para ajudar as pessoas nos atendimentos. E conhecer mais Bert Hellinger, né? Porque ele tinha tanto contato com xamãs, a gente ficou com uma ideia um pouco restrita, digamos assim. E vocês... Você não trouxe seu livro, né, Elaine? Você trouxe? Meu livro, ele é Ah, digital. É. Ah! Eu posso colocar para vocês, deixar fixado no primeiro comentário o link dele. Pode ser? Isso, Não para o sei. pessoal conhecer também. Tá ótimo. Repete para mim o nome do seu livro. Constelação Curativa, Constelação o Curativa. resgate dos fractais de alma. E está disponível em plataformas também? No Wi-Fi. Ah, olha aí. Você já pode até adquirir o livro da Elaine e já começar a estudar um pouco mais. Bem, a Bárbara vocês já conhecem. Está conosco no A Fila Anda, né? A Bárbara é idealizadora do A Fila Anda. Eu quero aproveitar o nosso espaço aqui para convidá-los também para participar do A Fila Anda. É um almoço com a gente, É um né? almoço com a gente. Toda terça-feira vocês almoçam conosco, 12:00. A gente vai terapiando e almoçando. Sim, a gente vai se terapiando também, né? Porque cada podcast é uma ficha que cai, despenca, né? É uma ficha que despenca. Então, assim,
É um podcast bem bacana. Somos 4 terapeutas, eu, Bárbara, Ana e Karina Maltoni, onde nós trazemos essa vivência dos nossos espaços terapêuticos, dos nossos atendimentos e também das nossas vidas, que nós falamos que é um podcast da vida real. E literalmente nós nos colocamos à disposição de trazer um pouco do nosso conteúdo, da nossa vivência, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que já passaram ou irão passar por situações que nós já vivemos. E isso é muito importante para que vocês se conectem e entendam como que a terapia é importante na vida das pessoas. Não somente de forma reativa, mas também proativa, né, Elaine? Isso. Quem tem uma ferramenta dessa que pode trabalhar, que pode trazer isso de forma proativa, gente, tem um tesouro na mão. Sim. Só o fato de conhecer um pouco mais. Tudo que a gente vai conhecer sobre nós é dessas maneiras, né? Então, só de estar em contato com algo tão profundo que é ancestral, te coloca num nível de consciência muito maior. Porque isso é ancestral, a origem da nossa existência, a natureza, os elementos, é muito antigo, é muito... E a gente traz isso no nosso corpo. Então, poder ter contato, reconectar a nossa essência de novo, isso é muito importante. Então, é um convite para as pessoas realmente se reconectarem com a sua essência. Porque a gente perde a essência, a gente perde nos relacionamentos, a gente perde nos medos, a gente perde quando a gente acha que não dá conta das coisas. Quando eu passo por um luto, por exemplo, a gente perde muita coisa ali. Se eu não olho para isso de uma forma positiva, eu não consigo recobrar a minha essência. Então, esses fractais também estão na nossa própria jornada na vida aqui. Um relacionamento, até fim de relacionamento, gente, o quanto impacta na vida de uma pessoa, ela não consegue entrar em contato de novo com ela. É um luto. É um luto muito profundo. Então, uma parte dessa pessoa ficou com aquela outra. Né? Não só relacionamento afetivo, de tudo, trabalho, amizade. Tudo. Hoje no programa mesmo, eu dei exemplo, né, no Afilanda, sobre isso, que quanto a gente se emaranha muitas vezes em amizades, em contratos que você faz, em acordos, porque uma amizade é um acordo. Né? Então, é uma expectativa que você criou naquela pessoa. E quando, de repente, você se frustrou, que, claro, você que colocou a sua expectativa naquilo, qual é a dor que você não quis olhar? Né? Onde você ficou emaranhado naquilo? Eu fiquei presa numa dessa, antes da gente começar a fila anda, né? E a gente tratou isso. Então, assim, eu fiquei emaranhada, eu fiquei presa em algo. Então, tinha um fractal meu que ficou meio que perdido. Então, a gente tendo a possibilidade de olhar para isso através de uma ferramenta como essa, isso, gente, não tem preço, de verdade. Eu ia perguntar para vocês, como vocês construíram esse projeto juntas, também foi um processo de cura para vocês? Nossa, tá sendo. Tá sendo, isso que eu ia falar. É interminável. Bom, Bert Hellinger morreu constelando a mãe. Constelando a mãe. 92 anos. Exato. Todo então, ano ele constelava, ou mais vezes, sei lá. Eu falo que tem que ter toda semana uma constelação pra mim. E o Bert, ele falava uma coisa que assim, aí criaram também, aí tem os radiopeão de gente doida, né? Só pode constelar uma vez a cada 10 anos. Gente, não assunto é isso. Só, nunca mais. O Bert, ele fala claramente, tá? Tá escrito isso, que você tem uma questão, como ele teve com a mãe dele desde criança, ele falou, cada vez que você constela, você cada vez mais traz consciência, você aumenta o seu movimento em direção à cura. Então, isso o Bert disse. Então, o povo saiu inventando coisas, não sei de onde que eles tiraram, que aí virou crença que nem existiu. O Bert, ele era uma alma tão mais simples, eu vejo. Muito simples. Né? Ele era um homem que vivia em estado de meditação. Então, assim, dá pra gente poder olhar para um Bert diferente. Então, convido vocês a conhecer o Bert Hellinger diferente. É o Bert que eu sou apaixonada, que eu estudo a vida dele, que eu pesquiso muito, converso com pessoas que conviveram com o Bert, não tive essa oportunidade, mas eu vou muito atrás disso. Pra quê? Pra poder, de fato, conseguir beber um pouco mais perto da fonte. Porque mais perto da fonte, a água é mais limpa. A energia dele era tão incrível. Eu lembro nos primeiros seminários que eu fui assistir, eu quis sentar lá na frente. Imagina, cheguei horas antes, eu fui sentar na frente. A hora que ele entrou no palco, a energia era tão intensa, meu coração disparou tanto, que eu fui indo pra trás. Eu fui indo, porque eu não aguentava o tamanho da força, da energia. Porque eu tava conectada com aquela energia ali. Eu não tava no mental, eu tava sentindo tudo. E eu precisei tomar, que nem numa constelação, numa prática. Às vezes você precisa, peraí, deixa eu me distanciar pra sentir, pra não tô misturada. Era muito forte, muito forte. Então, é um Bert Hellinger diferente mesmo. Venham mergulhar com a gente nessa jornada da alma, né? Isso. Jornada da alma,
em conexão com algo muito ancestral, gente. O xamanismo. Eu vou falar também para vocês falarem um pouco do trabalho de vocês, que além do curso, vocês são terapeutas, deixar o contato de vocês, o trabalho que vocês fazem. Bom, sou consteladora de constelação curativa, onde eu misturo xamanismo, misturo astrologia. Verdade. Vários arquétipos que os planetas trazem. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero trabalhar tal assunto. Eu falei, deixa eu fazer o seu mapa aqui para dar uma olhadinha onde estão os bloqueios. Aí, tem esse bloqueio que tá ligado a esse, ligado àquele outro. Aí a gente vai, naquele pontinho mais assertivo, digamos assim. Trabalho com a constelação na água, trabalho com a neurociência, que é a experiência somática, que é, aliás, a minha base de formação, né? Então, eu aprendi a ler o corpo. Tem um pesquisador, faleceu acho que em 2019, chamado Eugene Gendlin, e ele dizia assim, o inconsciente é o corpo. O inconsciente está no corpo. Então, é ler o nó na garganta, é o aperto no peito. Não existe comportamento sem motivo. Então, assim como os xamãs, eles escutam a queixa, mas eles não vão prestar atenção nisso, eles vão sentir a energia. Então, eu vou me conectar com a energia, conectar com o corpo, ler isso. E trabalhar, além de cursos, né, de formação, onde tem a apometria, tem a neurociência, que compõem toda a base da constelação curativa. DDD 11, 3 vezes número 9, 999, 03 4303. Perfeito. E você, Bá? Eu sou terapeuta sistêmica, né? Como todos sabem, né? Elaine foi minha professora. E aí também acabei desenvolvendo, ao longo do tempo, um método de trabalho que eu junto muita coisa. Eu junto a neurociência, né? Do trauma. Eu utilizo as constelações familiares dessa forma profunda. E eu vou nesse lugar. Eu ouço o que o corpo da pessoa fala. O que o inconsciente da pessoa conecta comigo. E eu uso também da programação neurolinguística, que também é meio que uma gestalt terapia, gente. Então, eu utilizo isso. Mas como funciona isso? Cada pessoa é um ser único. Para cada pessoa, eu vou utilizar algo. E eu acho que técnica, eu já falei isso, não é um termo que a gente utiliza. Para mim, é uma ajuda para a vida. Então, eu utilizo daquilo que eu aprendo, né? Eu utilizo no meu consultório. Eu também dou curso de formação em constelação familiar. Já estou na 3ª turma, a 4ª turma é só o ano que vem. Ainda não é online, gente, porque eu ainda tenho uma resistência muito grande. Para mim, eu acho que na profundidade, eu sou muito sinestésica. Eu gosto de estar com pessoas nesse sentido presencial. Tá com a Elaine nesse online, para mim, vai ser algo inovador, tá? Que eu falei, cara, vamos aprender algo novo? Eu falei, tô com 50 anos, gente, agora ninguém mais me segura, né? Vou brincar com ela. Ainda. Pode ser que a próxima turma, né? Tô até vendo de fazer aqui no IEC, seja online também, seja híbrido. Então, eu sou mentora também de pessoas em transição de carreira. Ai, gente, mais um monte de coisa. Atendo crianças, adolescentes, casais, e enfim, infinitas coisas, tá bom? Constela animais, constela empresa, isso todos nós. E quando a Bárbara falou, não, porque eu desenvolvi meu método, a hora que ela foi minha aluna no curso, eu falei, ela já é diferenciada. Ela já tinha a PNL, por exemplo, ali na hora. Eu falei, já é diferenciada, ela já... Aí eu lembro que o Bert falava assim, também é outra coisa que ninguém... Não se forma constelador, se nasce constelador. Né? É isso. É uma coisa muito de alma. É de alma, É conexão de alma. Você se conecta com algo e aquilo vai te... Só vai meio que relembrar. Eu lembro que assim, eu ficava assim, eu já vi isso, eu já senti as coisas no curso, eu já vi, né? Eu falava muita coisa assim pra Elaine. A mesma coisa é geometria sagrada. Que a gente trabalha na constelação. E ela falou assim, tô vendo um negócio assim. Eu falava assim, mas... É esse símbolo aqui? Eu falei, nossa, mas ele tá chapado aqui, mas ele tá assim, ele tá girando, e a gente tá vendo, e aí de repente a energia mudou. Então a gente vai trazer novidades aqui sobre o uso da geometria sagrada na constelação em breve, nosso próximo curso. Sim. Que legal, gente. Olha, é uma honra revê-las aqui no programa. E eu tenho certeza que o curso vai ser um sucesso. Espero que vocês cada vez mais levem informação, levem cura para as pessoas, que é o trabalho que vocês vêm fazendo. E assim, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, de ver o resultado desse projeto de vocês.
Gratidão pelo Não, espaço, gratidão, viu? Para poder imagina. colocar uma ferramenta que ajuda muita gente. Sim. E eu sou muito grata a vocês. Você e o Pedro, que tá ali, ó. Fundamental. Exatamente. A gente sempre fala do Pedro. Gente, o Pedro nunca foi tão lembrado. Não, o Pedro nunca foi tão lembrado e tão essencial, né, Bárbara? Ai, o Pedro Vou chorar. Ai, gente, eu sempre choro. Deve ter algum defeito. A Bárbara fala do Pedro, ela sempre Fala, chora. o Pedro me emocionou toda vez, gente. Ai, toda vez. Senhor. Gente, sem o Pedro a gente nem estaria aqui falando nada. Ele tá atrás das câmeras ali. Ele é nosso staff, que tá aqui com a gente toda terça, toda quarta. Toda terça, toda quarta. E para os outros projetos Firme que e virão. forte, sim. Pedro, obrigada, viu? Quero aproveitar e também falar para vocês do IEEC, Instituto de Estudos de Expansão da Consciência, onde nós estamos gravando aqui o Reconectando, gravando também o A Fila Anda, um espaço onde também tem cursos, rodas de cura, palestras, inclusive tem uma turma nova aí chegando de formação da mesa de resgate de fractais de alma, começando aí em julho. Nós vamos colocar as informações para vocês também na descrição do vídeo, onde estão também as instalações aqui do nosso estúdio EssenceCast, para você que também quer colocar sua voz no mundo, como nós aqui, levar a sua mensagem para mais pessoas. O nosso estúdio agora está à disposição de vocês. Vocês podem gravar o podcast de vocês, cursos, gravar mentorias. É um espaço bem gostoso, todo mundo que vem aqui se sente super bem. Como foi, Elaine? Nossa, tô assim, parece que eu tô pisando nas nuvens. É assim, uma energia muito leve. É maravilhoso. Nossa, comentei aqui, Sim. né, nos bastidores. E o nosso realmente. curso vai ser aqui no nosso estúdio. É isso. Online, agora no próximo sábado e domingo. Ao vivo. Ao vivo. E dia 30 também. Isso, dia 30 presencial, né? E eu também quero deixar o meu contato para vocês que queiram também trabalhar o processo terapêutico. Como a Bárbara fala, nós conhecemos vários métodos, mas cada ser humano é único. Então, nós primeiro ouvimos você, qual é a sua necessidade, e aí, através do nosso sentir, nós compartilhamos o melhor método terapêutico para vocês. Também tem os cursos e mentorias que vai aparecer ao final para vocês. Tem o curso Exteriorize Sua Essência. E em breve eu vou lançar a 3ª turma do Além dos Negócios, que é uma mentoria que a gente fala bastante de prosperidade e autoconhecimento. Então também trarei novidades em breve. E é isso, queridas. Muito obrigada. Sucesso, estaremos juntas aí no próximo final de Sim. semana. Sim, muito obrigada. E espero que vocês consigam cada vez mais alcançar pessoas com muita amorosidade, como a gente sente de vocês. E expandindo consciência, reconectando Sim. pessoas. Reconectando pessoas, adorei. Não é? Reconectando pessoas com o nosso servir. Obrigada. Gratidão, Obrigada, queridas. Rê. De coração. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, a vocês duas, e um beijo. Até mais.